Olá, tudo bem? Valesca Paiva da Vibelas Fits Brasil. Hoje nós vamos fazer um bolo de número. Esse é o número 10 e nós vamos usar os elementos de manga, né? Manga com bicos diferentes. Nós vamos usar 3 tipos de bico e nós vamos usar as bolinhas de chocolate, o Oreo no chocolate, a barrinha aqui e aí os confeitinhos. Nós vamos rechear, ele é um bolo de amêndoa recheado de doce de leite. Então vocês vão ver eu recheando e a gente fazendo todos esses detalhes aqui em cima que tá super na moda. É um bolo de aniversário, mas poderia ser transformado num bolo de Páscoa, por exemplo, pelas cores. Só você fazer um design diferente. Vamos lá! A preparação do bolo de número começa com o bolo assado aqui dentro, né? E depois a gente põe ele para gelar. Eu deixei ele gelando a noite toda. O número que a gente precisa é número 10. Eu tenho esse molde do número 16. Como o 6 e o 0 são parecidos, a gente vai cortar aqui, mas não vai cortar a entrada. A gente vai fazer só o detalhe no meio. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente mede aqui bem no lugar certinho. Tem que ser bem delicadamente, né, gente? Porque você quer que corte todo, mas você não quer que estrague. Eu gosto de deixar sempre vários tipos de facas aqui perto. Faca sempre com ponta, né? E sem serra, eu prefiro. Tá. Então, um cortou. Vou tirar esses pedaços daqui pra vocês verem. Olha só, esse bolo é super bom de cortar, ó. Um ficou praticamente pronto. E agora nós vamos cortar o 0. Se você não estiver confortável segurando, você pode pôr uns alfinetinhos. Eu não gosto. Agora vamos tirar mais um pouquinho. Às vezes ele fica muito gelado, que na verdade é ótimo para não esfarelar, né, gente? O que eu vou fazer? Eu vou tirar, ó, o número 1. Ficou ótimo. E agora eu vou tirar o 0. O 0 nós vamos ter que fazer o detalhe do meio, mas ele ficou um 0 quadradão. Mas por que que a gente faz isso? Porque a gente quer aproveitar o bolo, né? A gente não quer perder bolo. O bolo aqui no meio tá um pouquinho mais alto que a lateral. Então o que que nós vamos fazer? No outro nós vamos cortar invertido. Nós vamos cortar o meio para um lado e aí depois a gente vai cortar o outro invertido. Vocês vão entender daqui a pouquinho. A gente quer minimizar a perda de bolo. Então agora a gente vai repetir isso. A gente vai fazer mais uma forma. Por que que eu vou fazer só 2 bolos? 2 inteiros, 2 zeros e 2 uns. Porque ela quer menos servings de bolo, ela quer um bolo para menos pessoas. Vamos começar a montar então? Essa aqui é uma base mais simples, mais fininha. O bolo tá super embalado, ele tava na geladeira com bastante plástico. Já tá na geladeira há mais de 24 horas. Então ele vai estar bem bom da gente montar. Agora que a gente vai fazer? A gente vai molhar, né? Eu tô vendo alguns lugares que ele tá mais baixinho, que a gente vai consertar isso depois, tá? Eu gosto de consertar quando eu ponho o segundo, porque aí eu tenho uma ideia de como o bolo vai realmente ficar depois de pronto. Ó, ele tá baixinho aqui, aqui e aqui. Lembra as sobras que a gente cortou aqui, eu vou usar pra fazer isso. O bolo é de amêndoas com recheio de doce de leite, mas a gente não quer que o doce de leite apareça nesse caso. Então nós vamos colocar buttercream branco. Eu já tô usando o bico 8B da Wilton, que é o bico aquele gordinho, e eu vou usar ele para decorar em cima também. Então eu já comecei aqui e a gente vai fazer só a beiradinha. Tá vendo aqui tá bem mais baixo, mas tudo isso a gente consegue consertar. Esse bolo é um bolo estruturado, então ele é um bolo bem bom de montar. Gosto de limpar o bico para não ficar saindo feio aqui. Esse bolo só vão ter 2 camadas, tá? Alguns eu faço 3, alguns eu faço 2. Tem a ver com
um número de fatias que a gente quer tirar, de quantas pessoas a gente quer servir, porque tem uma limitação do tamanho do bolo de número, até porque a gente quer que o bolo fique bonito. A gente pode fazer um bolo de 3 metros, mas será que ele vai ficar tão legal? Eu vi um pedaço que o bolo não tá cortado bonitinho, eu vou consertar já antes que eu esqueça. Eu adoro quando ele fica super certinho o corte. Faço buttercream sempre lá por quarta-feira, quinta-feira às vezes, para poder usar naquele final de semana. Aqui nesse pote eu tenho 3 receitas e no final de semana normal eu faço de 3 a 4 potes desse, para poder não precisar fazer de novo durante o final de semana. Mas claro que tudo depende das suas encomendas. A gente vai falar sobre isso um dia, quantidade que você precisa. Então aqui, para dar o acabamento, né, gente? Vamos fazer caprichado. E aí ele vai ficar bonitinho por todos os ângulos. E aí agora o doce de leite. Aí a gente vem com o doce de leite aqui agora. E depois que a gente rechear, a gente vai rechear, vamos botar o próximo bolo em cima e aí nós vamos deixar ele na geladeira um pouquinho pra gente preparar as sacolinhas, as mangas com as cores que a gente vai usar. Olha só. Tá? E agora a gente vai pôr em cima e vamos nivelar. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o 1 e eu vou molhar ele do lado de baixo. Outra coisa que eu faço, no mesmo dia que eu faço o buttercream, é a calda. Ferver o açúcar aí com a água e depois, quando ele esfria, eu ponho na geladeira. E aí ele fica para eu usar no final de semana. O zero é um pouquinho mais danadinho, porque aqui ele é estreito no topo e na base. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Agora o que a gente vai fazer? Ó, arruma, alinhou, tá alinhado, tá bonito. Esses são o que a gente recortou. Então agora eu vou pegar, eu gosto de pegar a parte que tem que ela é sempre mais retinha. Então vamos ver ali o quanto a gente precisa. Então o que eu faço, vou mostrar pra vocês desse ângulo aqui. Eu gosto de pôr mais pra dentro para não aparecer aqui. Então aqui, por exemplo, posso pegar e colocar uma buttercream para tampar, se a gente quiser, né? Aqui eu acho que eu posso levantar só mais um pouquinho. Então eu vou pegar um pequenininho e colocar aqui, ó. Que eu já coloquei um ali, ó, tá dando pra vocês verem? E a gente coloca o outro aqui. Acho que agora melhorou bastante. Eu vou fazer de cá também. E isso aqui vai de acordo com o seu olho, né? Tem gente que não se incomoda com esse tipo de coisa. Eu me incomodo. Já deu pra perceber. Tô achando baixo esse lado ainda. Eu vou arrumar isso aqui daqui a pouco com o lápis. Ah, agora sim. Agora eu tô feliz. Tá retinho. Agora nós vamos pegar e vamos fazer aqui. E a gente tem que tomar cuidado pra tentar cortar parecida a espessura, não dá errado. E agora só falta esse lado aqui. E aí, vai pra geladeira 10 a 15 minutos, tá? E a gente vai voltar para fazer o saquinho. Agora a gente vai fazer o saquinho com as mangas, com as cores e os bicos que nós vamos usar para decoração. Quero mostrar uma coisa para vocês. Muitas vezes a cliente te dá a inspiração das cores, a paleta de cores, ou ela te dá uma foto já da decoração, como vai ser, que ela já sabe, já usaram em um buffet, alguma coisa. E muitas vezes não. Essa festa vai ser um estilo de piquenique, aquela que as crianças sentam na mesinha, nas almofadas no chão. E eu perguntei quais são as cores ou o tema, porque pode ter as duas coisas. No caso dela, ela me mandou essa foto, que são os pratinhos da Amazon que elas vão usar. Então são mais ou menos esses tons. Então ela falou que poderia ser um pouquinho mais vibrante do que isso, mas dentro dessas ideias. Então o verde eu já tenho ele pronto aqui. E eu vou colocar, eu pensei em fazer o verde, o rosa eu já tenho também, e o lilás eu tenho um aqui que eu vou usar um pouco dele, ele tá misturado. E os bicos que nós vamos usar vai ser o 8B, né, da Wilton, aquele
o fofinho. Nós vamos usar o 1M, que é o estrela grande, e o 32. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz de decoração. Eu fiz os... Esse aqui eu não vou usar pra isso. Mas eu fiz os chocolatinhos, ó, as barrinhas de chocolate. E fiz as bolinhas que eu não montei ainda, ó. As bolinhas, tá? E o Oreo no chocolate, que tá numa monda aqui. Tem gente que ama o rosa e tem gente que prefere menos rosa. Então, eu vou usar a opção de menos rosa. Esse aqui eu usei com outro bolo, sobrou. E aí agora eu gosto de guardar ele no ziploc, pra ele ficar... Ele tava na geladeira uns dias, aí eu tirei ontem à noite pra poder usar hoje cedo. Estamos aproveitando aqui. O rosa, nós vamos ter que botar mais branco, porque ele tá muito escuro. E eu gosto de fazer isso com calma. E eu, ao mesmo tempo que eu tô fazendo, eu tô pensando nas ideias do bolo. Ah, eu vou querer adicionar mais alguma coisa, eu vou querer tirar algum elemento. E eu acho que as cores, quando você começa a mexer com as cores, as ideias ficam bem mais claras, na minha cabeça, pelo menos. Eu começo a visualizar como eu quero que esse bolo vai ficar. É bem possível que nós vamos ter que fazer mais de todas as cores. Mas vamos deixar aqui. E esse aqui vai ser o lilás. O lilás eu tenho ele misturado aqui num saquinho com várias cores, mas como ele tá aqui embaixo só lilás, eu vou tirar um pouquinho dele e vou pegar branco e vou misturar. Ó, botei um pouquinho do lilás. Era, na verdade, aquele ali mais roxo do que lilás. Nós vamos mudar ele para lilás, ó. Talvez eu coloque só mais um pouquinho. Ele vai ficar meio uma cor de lavanda, assim. Só que eu vou botar só mais um pouquinho, que eu tô achando ele meio pálido. Gostei mais agora. Ficou uma cor delicada, mas super bonita. Aliás, eu adoro, né, esses tons. Super delicadinhos. Bom, tirei o bolo da geladeira e agora nós vamos começar a parte de decoração com o buttercream e os bicos. Eu gosto de começar sempre com os bicos maiores e usar o pequenininho para preenchimento. E aí a gente vai indo. É tudo uma questão de gosto, né, gente? Cada um faz do jeito que acha que vai ficar mais legal. Esse bolo tem essa versatilidade. E o que você pode fazer com esse bolo, gente? É só bolo de número? Não. Você pode fazer milhões de coisas. No Natal, na minha campanha de Natal no ano passado, do 2021, eu fiz uma árvore de Natal. Você pode fazer coelhinho da Páscoa, você pode fazer coração do Dia dos Namorados. Coração é ótimo, porque e até Dia das Mães, que o coração, ele é o bolo é sólido, você não precisa nem cortar, só corta a parte de fora, que aí você tem muito mais opção, mais fatias. Agora a gente vai colocar os detalhes, os confeitos e os... Eu gosto de pôr as coisas maiores primeiro, eu já falei isso pra vocês. Olha só que lindo.
Depois eu vou colocar o glitter comestível, tá, gente? Vamos ver aqui e aqui. Vamos ver onde que eu vou pôr. Como eu tenho 3, eu não queria pôr desse lado, porque eu acho que esse lado do 0 ele é maior. Então eu preferia pôr ele aqui e aqui. Eu acho que eu gostei e eu quero pôr os confeitos agora pra gente ver. Se faltar alguma coisa, a gente volta. Eu tenho um confeito que é, inclusive, de Páscoa. Eu achei linda essas cores aqui. Eu vou tentar pegar com menos bolinha azul e vamos colocar aqui. Eu tenho outros depois que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô tentando tirar os confeitos maiores, que eu não quero muito grande dessa cor. Coraçãozinho até que fica bonito se cair, então eu não tô preocupada com isso. Ai, olha que lindo. Tá me dando inspiração pra Páscoa já, gente. Agora a gente vai pegar o perolado, porque ele vai chamar mais atenção. Eu tenho o azul bebê perolado, o rosa. E eu tenho esse, a pérola mesma grande. Eu vou usar o rosa e o branco. E depois, quando o bolo já estiver pronto, a gente pode botar o glitter comestível. Estamos prontos. Eu vou pegar só o glitter com o pincel. Vou limpar agora a base. Vou pegar um papel toalha, molhar. E aí, estamos com o bolo pronto. Olha que lindo.